Eu estou exagerando por ameaçar levar minha irmã à justiça depois que o filho pequeno dela destruiu meu setup gamer de $2.000. Só porque ela disse que eu deveria ter deixado meu apartamento à prova de crianças? Vamos lá. Eu sou uma mulher de 25 anos. Sinceramente, estou no meu limite com essa situação. Preciso de uma perspectiva de fora, porque toda a minha família está agindo como se eu fosse o Hitler por estar defendendo o meu lado. Sou estudante de desenvolvimento de software e uma gamer de PC bem dedicada nas minhas horas vagas. Moro sozinha em um apartamento de um quarto que levei anos para deixar do jeitinho que sempre quis, aconchegante, funcional, com tudo no lugar. Economizei por muito tempo para montar o setup dos meus sonhos: 3 monitores, teclado mecânico customizado, cadeira ergonômica, tudo de primeira. No total, meu equipamento vale um pouco mais de $2.000. E eu cuido dele como se fosse um bebê. No último fim de semana, minha irmã mais velha, que tem 30 anos, me pediu para passar uma noite na minha casa porque o apartamento dela ia passar por uma dedetização, e o marido dela estava fora da cidade. Ela tem um filho de 3 anos, o Max, que digamos, é cheio de energia. Eu amo ele, de verdade, mas ele é tipo um mini furacão. Fiquei meio hesitante, mas ela jurou que ia ficar de olho nele e que era só por uma noite. Eles chegaram no sábado à tarde, e ficou claro de cara que ela não estava exagerando sobre o Max ser um desafio. Em menos de 10 minutos, ele já tinha puxado 4 livros da minha estante, derrubado minhas plantas e jogado suco no meu tapete. Tentei manter a calma, ele só tem 3 anos, eu entendo, mas pedi educadamente para minha irmã manter ele fora do meu escritório, onde fica meu PC. Ela revirou os olhos e disse: ele só está explorando, ele é curioso, é normal. Mas, pelo menos, ela fechou a porta do escritório. Corta para domingo de manhã. Eu acordo com gritos. O Max aparentemente acordou antes da mãe e conseguiu entrar no meu escritório. Ele decidiu que o meu setup era o novo parquinho dele. Derrubou um dos meus monitores e quebrou a tela. Enfiou biscoito nas entradas de ventilação da torre do PC, não é piada. Arrancou as teclas do meu teclado. E para fechar com chave de ouro, rabiscou minha cadeira com uma canetinha permanente. E jogou suco de maçã dentro da torre do PC. Quando eu digo que fiquei em silêncio, quero dizer silêncio mortal. Minha irmã entrou, viu a destruição, e só soltou um "ai, não", com aquele tom completamente sem emoção, como se alguém tivesse derrubado uma xícara de café. Comecei a perder a cabeça, e ela ainda teve a coragem de dizer: você devia ter deixado o quarto à prova de crianças, se era tão importante para você. Aí eu surtei, falei que ela sabia que ele não podia entrar ali. Esse é o meu espaço, não uma creche. Ninguém espera que um adulto solteiro precise proteger um setup de $2.000 de uma criança que nem deveria estar ali. Ela mandou eu me acalmar. Disse que ele é só uma criança e que coisas podem ser substituídas. Eu respondi: então você pode substituir, né? Ela disse que não tem dinheiro agora, mas talvez em alguns meses consiga me dar algumas centenas de dólares. Falei que isso não era aceitável, que ela precisa assumir total responsabilidade. Ela saiu furiosa e agora toda a minha família tá me bombardeando de mensagens. Minha mãe me chamou de materialista e disse que eu devia entender que meu sobrinho não fez por mal. Meu pai disse que, se fosse tão importante assim, eu deveria ter trancado a porta. Meu irmão ainda teve a coragem de dizer: para que você precisa de 3 monitores? Isso é exagero. Eu entrei com um pedido no meu seguro, mas não há garantia de que o estrago será coberto, já que, tecnicamente, o dano foi causado por um hóspede. Também falei para minha irmã que, se ela não pagar pelo prejuízo, vou levá-la à justiça pelo que aconteceu. Agora, ela tá me mandando mensagens exigindo um pedido de desculpas, dizendo que eu tô culpando o filho dela só por ele ser curioso. Respondi que eu poderia deixar tudo pra lá se ela cobrisse o custo das reparações e substituições, ou ao menos se encontrássemos um meio termo. E aí, ela me bloqueou. Então me diz, tô exagerando por querer levar minha irmã ao tribunal por causa disso? Não, Op, você não está exagerando. Ela é a mãe, o filho é dela, a responsabilidade é dela, e ela sabe disso. E quanto ao resto da família que está defendendo ela, diga o seguinte: assim que sair a decisão judicial, vocês podem cobrir os custos então. Não dê para trás. Leve sim ao tribunal e faça ela arcar com as consequências. E digo mais, você foi até gentil ao pedir que ela cobrisse pelo menos metade do prejuízo.
Mas sabe de uma coisa? Não tem que ser metade. Não, tem que ser o valor inteiro. E é isso. Você estava fazendo um favor para sua irmã ao deixar ela ficar na sua casa. Ela abusou disso e deixou o filho dela fazer o que bem entendeu. Isso não tá certo. E vocês, o que acham? Contem pra mim aí nos comentários. Agora vamos dar uma olhada nas reações da comunidade. Multihack13 comentou: eu, homem, 34 anos, e minha esposa, 33 anos, temos uma sobrinha e um sobrinho de 5 e 3 anos. Eles dão trabalho. Quando vêm nos visitar, sim, bagunçam, mas os pais deles trazem brinquedos. Ficam atentos e se comportam como pais responsáveis. Eles acordam junto com as crianças, impõem limites e não deixam a bagunça sair do controle. Eles permitem exploração, sim, mas com supervisão. O pai das crianças também é engenheiro de software, então ele entende bem o valor e a fragilidade da eletrônica. A sua irmã deveria ter conversado com o filho e estabelecido limites. Se preparado para dormir menos, já que estava sendo ajudada. Respeitado seu espaço, você estava oferecendo abrigo, não um playground. Se você disse que o escritório estava fora dos limites, isso tinha que ser respeitado. Ela poderia facilmente ter impedido o filho de entrar no quarto. Mas você vive sozinho, não tem filho, não tem obrigação de transformar sua casa numa creche. E a mãe estava presente. Tô 100% do seu lado. Pais são responsáveis pelas ações dos filhos pequenos. Isso tudo poderia ter sido evitado se ela tivesse acordado na hora ou tomado outras medidas como mãe. Sim, levar um familiar ao tribunal pode destruir o relacionamento, por um tempo ou talvez para sempre. Mas talvez sua irmã pudesse pedir esse dinheiro emprestado aos seus pais e ir pagando aos poucos, ou encontrar alguma solução. Sinto muito por você, também sinto pela sua irmã. Mas você tem todo o direito de ficar chateada. Pense bem nos prós e contras de levar isso adiante. Boa sorte, querida. LG5452 comentou: acho que você não tá errada. Se ela sabe que o filho é um mini furacão, ela mesma podia ter levado uns equipamentos de segurança infantil tipo. Ei, mana, muito obrigada por me deixar passar a noite aqui enquanto dedetizam meu AP. Trouxe umas proteções para maçaneta e umas travas de armário, só para garantir que o Max não destrua nada. Sei que você não tem essas coisas aí. Você foi quem ajudou ela. Ela não pensou nem um pouco em te ajudar de volta. Eu até me irritaria com pequenas coisas, mas isso aí são $2.000 em danos. Por que não levar o menino para brincar lá fora até ele ficar exausto? Dá uma melatonina infantil para ele dormir pesado. Qualquer coisa. Comentário do usuário número 7. O verdadeiro problema é que tem gente sem integridade que não sabe valorizar a ajuda que recebe. Ela deveria ser 100% responsável, mesmo que tenha que colocar tudo no cartão de crédito. Foi 100% culpa dela por deixar isso acontecer. Aliás, o que ela estava fazendo enquanto o filho dela destruía o apartamento só 10 minutos depois de chegar? Criança é criança pra mãe? Beleza, então vá até a casa dela e comece a quebrar as coisas também. Ah, não pode? Pois é. Quando ficarem bravos, diz pra sua mãe parar de ser materialista. Diz pro seu pai que ele devia ter trancado a porta. E pergunta pro seu irmão por que uma casa precisa de mais de uma de qualquer coisa. Talvez aí eles entendam, mas duvido, são todos uns hipócritas. Sinceramente, sua irmã parece ser uma péssima pessoa. Parte disso foi culpa sua por deixar alguém assim entrar no seu apartamento. Por que ela não foi ficar com seus pais tão compreensivos? Estranho, né? Não foi como se ela tivesse mudado do nada quando chegou, ela provavelmente sempre foi assim, só tá mostrando agora. Atualização da OP. Uau, 4 horas depois, acordo do meu cochilo e vejo tudo isso. Gente, obrigada, vai levar um tempinho para eu conseguir ler tudo com calma. Minha irmã ainda não me desbloqueou, mas o marido dela entrou em contato para saber o que aconteceu. Sinceramente, não tenho muito mais a dizer por agora. Mas prometo que vou fazer outra atualização quando tiver novidades. De verdade, obrigada a todos pelos conselhos. Minha cabeça tá muito mais clara agora. Atualização com coração mais leve. Oi, pessoal! Como mencionei antes, o marido da minha irmã entrou em contato, e a gente está tentando encontrar uma solução amigável, se for possível. Ele tem sido muito compreensivo, assim como todos vocês aqui. Só para esclarecer a situação do escritório,
Meu apartamento tem só 33 metros quadrados. É bem pequeno. O proprietário transformou um closet antigo num tipo de escritório improvisado. É meio estranho, mas o prédio é dos anos 40. Acho que na época eles tinham que ser criativos com o espaço, né? Então, é assim. A sala virou o quarto da minha irmã e do filho. Eu dormi na cozinha, meio puxado, eu sei. E o escritório era basicamente o closet adaptado. Enfim, obrigada a todos vocês pelo apoio. Sério, significa muito pra mim. Atualização final, por enquanto. Oi de novo. Só queria fazer uma atualização rápida, já que faz quase uma semana e algumas pessoas perguntaram o que aconteceu depois. As coisas estão melhores, mesmo que ainda meio estranhas e indefinidas. Mas aqui vai o que rolou. No sábado passado, meu cunhado veio ver os danos pessoalmente. E sim, ele trouxe o Max, o filho deles, o que, pra ser bem honesta, me deixou furiosa no começo. Mas ele tinha um motivo. Ele pediu pro Max tentar abrir a porta do escritório, ou closet, no caso. E adivinha, o menino não conseguiu. A porta era pesada demais para ele. Um alívio, confesso. Meu cunhado se ofereceu para levar meu PC até a loja onde eu o montei originalmente. Só para ver o que poderia ser consertado. Eu concordei, mas pedi para ele me dar alguma coisa por escrito, só para ter um pouco de paz de espírito. A gente fez um acordo simples, dizendo que ele seria responsável pelo equipamento enquanto estivesse com ele. Sim, foi só uma formalidade, não teria muito valor jurídico, mas me fez sentir um pouco mais no controle da situação. Na segunda-feira, ele continua. Ele deixou o PC na loja e passou meu número para eles, para que pudessem me manter informada. Também confrontou minha irmã sobre tudo o que aconteceu. Eu até mandei para ele a minha postagem original do Reddit. Ele leu os comentários e, pelo que parece, mostrou alguns para ela. Ela ainda não me desbloqueou. Pelo que eu vi, não gostou nada do fato de o marido dela estar realmente me ouvindo. Compartilhei o post e alguns comentários com os meus pais e meu irmão também, já que ninguém parecia acreditar muito em mim antes. Meus pais ainda não entenderam completamente, mas pelo menos pararam de ficar contra mim. Meu irmão ficou mais compreensivo agora, embora, por algum motivo estranho, ele só queria falar sobre quantas pessoas viram a postagem. Sinceramente, acho que nenhum dos três realmente se importa com o que aconteceu. E tudo bem. Se eles verem isso aqui, que vejam. Quem sabe aprendem alguma coisa. Hoje fui até a loja ver o PC. Eles disseram que quase tudo é recuperável. Precisa de uma limpeza interna bem cuidadosa, troca de algumas ventoinhas e reparos na fiação. Mas no geral, as peças principais sobreviveram de algum jeito. Meu cunhado se ofereceu para cobrir o custo do conserto, sem hesitar. Quando comentei que minha irmã disse que não tinha nem $200 para ajudar, ele respondeu que ela está mentindo. Ele também disse que não tem certeza se foi só o Max que causou todos os danos. Acha que a porta pode ter sido deixada aberta de propósito. Ou que a própria minha irmã pode ter tido participação direta nisso. Com base na altura do gabinete do PC e onde os biscoitos foram parar, não fazia o menor sentido ter sido só uma criança agindo sozinha. E aparentemente, ela tá dizendo pra ele que eu sou viciada em jogos de azar. Tipo, eu me empolguei com Genshin Impact uns 4 anos atrás, mas daí a falar em vício debilitante? E mais, segundo ela, talvez tudo isso tenha sido um alerta pra eu acordar pra vida. Isso é novo. Ela costumava me apoiar, ou, no mínimo, ser neutra em relação a isso. Não faço ideia de onde veio essa mudança. Então é isso. Meu PC está sendo limpo e consertado. Meu cunhado vai pagar pelo conserto. Minha irmã continua me bloqueando e se recusa a falar comigo. E para ser sincera, ainda tô bem tentada a começar um processo contra ela. Principalmente se eu descobrir que ela realmente fez isso de propósito. Ainda não descartei entrar com uma ação no tribunal de pequenas causas. Tudo depende de como as coisas se desenrolarem. De novo, muito obrigada a todos que comentaram no post original. Ver tanta gente entendendo o que realmente aconteceu me ajudou muito a manter a sanidade diante da minha família, quando eu estava começando a duvidar de mim mesma. Uma coisa que não sai da minha cabeça ultimamente. E se minha irmã fez mesmo algo de propósito com o meu setup? Não quero acreditar nisso, parece exagero. Mas quanto mais eu penso, menos isso tudo faz sentido.
Aí eu lembro de como ela revirou os olhos quando pedi para ela manter o Max fora do meu escritório. Dos comentários tipo, ele só é curioso, como se nada tivesse importância. E agora, ouvir do próprio marido dela que ela tá dizendo por aí que eu sou uma jogadora compulsiva, que tem um vício, que preciso amadurecer. Isso é estranho. Ela nunca foi fã de videogame, tudo bem, mas sempre respeitou que era algo importante pra mim. Se ela mudou de ideia, eu não sei quando nem porquê. Mas se isso foi uma forma bizarra de provar um ponto ou me ensinar uma lição, isso tudo só deixa ainda mais confuso. Você não é minha mãe. Que tal conversar antes de fazer qualquer coisa? Não quero tirar conclusões precipitadas. Mas quanto mais eu penso, menos acredito que o Max tenha feito aquilo tudo sozinho. E se ela realmente colocou a culpa no próprio filho? Isso é doentio. Não estou acusando ninguém diretamente. Mas esse pensamento não sai da minha cabeça agora. E se você for minha irmã lendo isso, o que eu acho bem provável? Porque tenho certeza que você adoraria ficar de olho nos comentários de quem está do seu lado, né? Eu não sei por que você me bloqueou. Não sei o que mudou aí dentro da sua cabeça em relação a tudo isso. Mas se você teve alguma responsabilidade por ter danificado o meu setup, seja de propósito ou por descuido completo, só quero que saiba que eu trabalhei muito duro para ter aquilo. Você sabe o quanto aquele equipamento significava para mim. E sabe também que eu nunca faria uma coisa dessas com as suas coisas. Nunca. E se realmente foi o Max que fez tudo sozinho? Espero que você esteja prestando mais atenção agora. Não por mim, mas por ele. Leia de novo os comentários no meu primeiro post, de pais, mães e pessoas com irmãos pequenos que claramente sabem mais do que você sobre responsabilidade com crianças. Só isso. Obrigado por ler, para quem chegou até aqui. Bem, Pet, agora são 2 problemas. Um aparentemente está se resolvendo, o seu equipamento é recuperável e seu cunhado vai cobrir os custos, isso é ótimo. Mas o outro, o mais difícil, é que a sua irmã é uma maluca. É uma pena que você tenha que descobrir desse jeito o tipo de pessoa que ela realmente é. Mas é isso. Espero que ela pare, reflita sobre as atitudes dela, e faça as mudanças necessárias. E para você, Op, tudo de bom, cuide-se, e obrigado por compartilhar tudo isso. E agora, para encerrar esse vídeo com um pouco mais de leveza, vamos para um post que melhora o humor. Esse vem do subreddit Malicious Compliance e foi postado pelo usuário SuperBracon. Título: Essas são as novas métricas? Ok, todo mundo tá demitido. Então, eu trabalho numa grande empresa da Fortune 50. Mas, como em todo lugar, a gerência adora criar métricas genéricas que não fazem sentido algum. A última foi apresentada pra gente pelo nosso gerente, que, surpreendentemente, é o herói dessa história. Sempre teve essa métrica: se você fica abaixo de 70% da sua cota, numa função que depende de cota, você corre o risco de cair num plano de avaliação de desempenho, o famigerado PRP. Bem, todo mundo sabe que quem entra num PRP tá praticamente com os dias contados. Ou é demitido por falhar no plano, ou vira o primeiro da fila na próxima leva de cortes. Normalmente, substituem por algum recém-formado, direto da faculdade, colocado numa das faixas salariais mais baixas. Minha equipe, em específico, é formada só por profissionais experientes, gente dos níveis mais altos da empresa. Todos nós já fomos contratados por executivos-chefe de outras gigantes da Fortune 500, e hoje atuamos como consultores estratégicos de confiança. Ou seja, não dá para substituir a gente por estagiário. Mas aí, nosso herói, o chefe, foi convocado para um seminário de 2 dias, cerca de 2 meses atrás. Reunião presencial, de alto nível, com o diretor-geral de vendas das Américas e vários gerentes seniores de RH. É aquele tipo de encontro raro, então todo mundo fica na defensiva, mas pelo menos sabiam que não era uma reunião para anunciar demissões em massa. O primeiro dia foi só discurso bonito, rumo ao futuro. A importância da nossa divisão na estratégia global da empresa, aquelas frases que você escuta e nem sabe se ri ou chora. Disseram que nossa divisão é a linha de frente da expansão nas vendas por canais de parceiros. Querem passar de 60% para 85% da receita vinda desses parceiros, e esperam que 75% do crescimento novo venha exclusivamente desse canal. Resumindo, toda a responsabilidade está nas costas da nossa divisão e da nossa equipe qualificada.
O segundo dia foi diferente. Na parte da tarde, apresentaram um novo plano para os vendedores técnicos, 80% de cumprimento da meta anual, retroativo aos 2 últimos anos. Lembrando, essa era uma reunião presencial rara, então o clima estava tenso. Mas o meu gerente entrou no modo só estou fazendo perguntas, com aquele jeitão inocente. Deixa eu ver se entendi. No ano passado, atingimos 100% da meta, e 75% da equipe também. Mas no ano anterior, batemos só 79%. Então, estamos todos no PRP? O RH hesita, enrola, olha pro lado. Bem, sim, é isso mesmo, e meu gerente confirma. Certo, sem exceções? O GM, gerente geral, responde seco. Exato, todos têm que ter desempenho excepcional, sem exceções. Nesse momento, meu gerente começa a juntar as coisas dele calmamente. Se não se importam, acho melhor eu ir me adiantar. Aparentemente tenho muito trabalho pela frente. O GM o encara, confuso. Como assim? A reunião ainda não acabou. O que é tão urgente assim? E então, vem o plot twist. Com o sorriso mais malicioso do mundo, meu gerente responde. De acordo com as métricas e com a regra de 0 exceções, eu tenho que preparar PRPS para toda a minha equipe, sem exceções, e também preciso abrir contagem para a contratação de substitutos, de todo mundo. O GM fica ali parado, tipo processando um bug mental. Os outros gerentes se entreolham e um levanta a mão. Acho que a gente também vai ter que sair. Vamos precisar preparar PRPS para todo o nosso pessoal, e abrir novas vagas também. Fizeram uma contagem rápida e 80% da divisão inteira estaria no PRP, considerando a taxa de corte tipo. Isso significaria 70% seriam demitidos. 10% também cortados por falha no plano. E apenas uns 20% sobreviveriam. A ponta de lança da estratégia de crescimento da empresa, ou seja, a área de vendas via parceiros, seria basicamente aniquilada. Aí meu gerente dá aquele toque final. Aliás, manter talentos e reduzir a rotatividade também está nas metas, junto com a entrega dos relatórios, o que significa que você também vai cair no PRP, GM, e o gestor acima de você, e o outro acima dele, sem exceções. Fim da reunião. O GM, claro, volta atrás, diz que não vão implementar isso agora, vão esperar alguns meses. Durante os 2 meses seguintes, reuniões online, perguntas, mais dados puxados do sistema de RH. Reuniões com o jurídico, que agora estava muito mais interessado nesse plano genial deles. E aí, na segunda-feira passada, vem a reviravolta. Um novo plano, revisado, é apresentado. Agora existe um plano de exceções, aprovado por insistência do departamento jurídico. Acabou aquele jeitinho informal de pedir exceção, agora tem um pacote formal, com categorias definidas. Motivos legais, licença médica, licença maternidade e paternidade, afastamento nos últimos 3 anos. Motivos funcionais, transferências entre departamentos ou funções. Designações que não tinham metas atreladas. Mudanças radicais nas metas anteriores sem base histórica. São de 10 a 12 categorias, dependendo das sobreposições. E se alguém se qualifica para uma exceção? O relógio zera, começa a contar de novo no próximo ano civil. Ou seja, se a pessoa se qualifica em janeiro, só será avaliada em janeiro do ano seguinte. Olha só, todo mundo na divisão se encaixava em pelo menos uma dessas exceções. Que coincidência, né? Sério, parabéns pro seu chefe. Ele viu a bomba vindo, agarrou no ar e desarmou antes de explodir. Foi tipo ver aquele vídeo do arremessador que pega a bola com reflexo de super-herói. Absolutamente genial.